Considerando o emprego da vírgula, vamos analisar as assertivas a seguir e vamos assinalar V ou F. Então, vamos ver aqui. Quando fala no segundo parágrafo, a ocorrência das duas vírgulas deve-se à separação de termos em uma enumeração. Será que é isso? Trouxe aqui. Protocolos rígidos de segurança, vírgula, isolamento social, fechamento dos estabelecimentos comerciais, dentre outras medidas, foram tomadas para evitar ao máximo. Então, será que aqui é uma enumeração? Lembre-se da frase: comprei arroz, vírgula, feijão, vírgula, verduras e frutas. Então, aqui nós temos os termos que exercem a mesma função sintática e temos também uma enumeração. Então, a primeira, verdadeiro. No terceiro parágrafo, as vírgulas separam uma oração subordinada. Será que é uma oração subordinada? Nesse ponto, precisamos destacar que são essas vírgulas. Quando falamos de saúde pública, quando aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada, adverbial, facilitou bem aqui a banca. Temporal, não é isso? Oração subordinada, adverbial, temporal, aquela que vai expressar uma ideia, um sentido de tempo, caro concursando. Então, aqui, de fato, está, como fala na segunda assertiva, separando a oração subordinada intercalada. Quando essas orações subordinadas estiverem intercaladas ou se elas estiverem deslocadas para o início da frase, elas virão separadas por vírgula. Então, aqui está correto. No oitavo parágrafo, a dupla vírgula separa uma expressão explicativa. Precisamos voltar aqui para ver se de fato é uma explicativa. Já a população em geral precisou adotar cuidados antes incomuns, como o uso de máscaras, evitar aglomerações e manter o distanciamento. Quais eram os cuidados incomuns? Aí aqui vem explicando. Então aqui está explicando, está exemplificando os cuidados antes incomuns, que era o uso de máscaras, evitar aglomeração e manter o distanciamento social. Sendo assim, todas estão corretas. A alternativa A vai gabaritar a questão. Já facilitou bem aqui? Quando tiverem mais opções, comece por aquela que você acha mais fácil. Esta daqui também, as duas. Então, você já tinha VV, aqui não tinha VV mais. Considere as sugestões de alteração da posição de termos e da pontuação seguinte do trecho. Então, nós temos que observar a alteração da posição. Será que eu poderia colocar esse aliás no começo? É isso que contempla a questão. A palavra aliás poderia ser deslocada para o início da frase. O Brasil, aliás, é o país que recebe mais raios em todo o mundo. Eu poderia falar, aliás, o Brasil é o país que recebe mais raios em todo o mundo. Poderia ser deslocada para o início da frase? Sim, desconsideradas as mudanças de iniciais maiúscula e minúscula, mas continuaria separada por vírgula? Sim. Este aliás aqui, ele é o quê? Vamos puxar aqui. Eu tenho um adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier que seja intercalado como está aqui, ele virá separado por vírgula. Se ele vier para o início da frase, aliás, vírgula, o Brasil e por aí vai, ele também será separado por vírgula. Algumas bancas consideram de curta ou longa extensão. Fundatec, ela já considera. Ele é deslocado ou intercalado, ele virá separado por vírgula, independente de ser de curta ou longa extensão. Então, vai continuar sendo separado por vírgula. Então, a 1 está correta. O fragmento, segundo dados do INPE, poderia ser deslocado para o início da respectiva frase, mas deveria ser seguido da oração que é um órgão alguma coisa. Então, vamos achar aqui. Segundo dados do INPE. Então, vamos achar aqui também, vamos pegar. Segundo dados do INPE, que é um órgão federal dedicado aos estudos meteorológicos, o Brasil é o país que recebe mais raios em todo o mundo, só entre os anos tal. Então, poderia ser deslocado? Sim. Agora, ele deveria vir seguido da
oração também que é um órgão federal? Sim, por quê? Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, QE. Esse QE é um órgão aqui, vai explicar o que é o INPE. Então, oração subordinada, adjetiva, explicativa. Ela está explicando o termo anterior. Ou seja, se o termo anterior muda, ele é deslocado para o início da frase, isso daqui também tem que ser. Porque se você não colocá-lo aqui, que é um órgão federal, vai ficar aqui depois de pelo menos 78 milhões, que é um órgão federal, não. Então, o que fala o enunciado aqui é que se deslocarmos esta oração, segundo dados do INPE, tal, vai ter que ir também essa daqui, que é um órgão federal e continuará separada por vírgula. Por que continua separado por vírgula? Porque a oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem separada por vírgula. Se for a restritiva, vem sem vírgula. Será que poderia ser suprimida, retirada a vírgula antes da última oração, antes de que? Vamos ver aqui então, quando fala aqui do INPE, que é um órgão federal. Então, se tem vírgula, eu já sei. Oração subordinada adjetiva explicativa, não é isso? Oração subordinada adjetiva explicativa. É aquela que vem separada por vírgula. Se eu retirar a vírgula, se ela for suprimida, eu terei o quê? Uma oração subordinada adjetiva, o quê? Restritiva. Restritiva é quando vai se restringir aquela coisa ou aquela pessoa ou aquele ser. Só que a restritiva, para ser restritiva, precisa haver mais de uma. E o INPE, ele é único. Então, o INPE aqui, não posso retirar essa vírgula, senão eu deixo de ter uma oração subordinada adjetiva explicativa para ter uma restritiva. Restritiva é aquela que não virá separada por vírgula e também ela vai se referir a algo específico. Como há somente um INPE, é INPE mesmo, como há somente um INPE, então não precisa, não posso retirar, não pode ser suprimida a vírgula. Então, estão corretas apenas a 1 e a 2 aqui na alternativa C. No excerto, perceba, meu prezado leitor, caro concursando, quando eu falo isso, a vírgula foi empregada, será que é um aposto? O aposto é aquilo que vem para resumir ou então principalmente para explicar. Se eu disser assim, então aposto é explicativo, porque as bancas cobram muito. Se eu disser, por exemplo, João, vírgula, meu amigo chegou. João, meu amigo chegou. Então aqui, isso daqui é um aposto, porque ele vem para explicar o termo anterior. Quem é João? O meu amigo. Perceba, meu prezado leitor. Aqui eu estou falando, quando falo perceba, eu me refiro a você. Então, estou falando diretamente com você. Você é meu interlocutor. Então, perceba, meu prezado leitor. Aqui, ao invés de um aposto, eu tenho o quê? Um vocativo. Vocativo vem do verbo chamar, evocar. Então, você já sabe. Vocativo é quando você chama Maria, traga-me o caderno. Então, aqui você está chamando. Vocativo, você fala diretamente com a pessoa. Então, quando eu falo, perceba, meu prezado leitor, estou falando com você, com meu prezado leitor. Oração subordinada adverbial. Para ser uma oração, preciso ter verbo. Nem verbo aqui eu tenho nessa oração, olha aqui, nesse trecho. Meu prezado leitor, se não tem verbo, não é oração adverbial. Oração adjetiva também não. E aqui nós não conseguimos identificar uma conjunção. Algumas dúvidas dos alunos estão relacionadas aqui a aposto e vocativo. Aposto você explica, vocativo você evoca, você chama, correto?